Mas 135 anos, nem eu sabia dessa. A Nintendo ela começou. Ela não é uma empresa de jogos desde sempre, né? Ela começou com uma empresa de fábrica de cartas e tudo mais. E aí chegou um certo momento que não estava dando certo. E a Nintendo mudou a sua direção. Ela quis trazer a proposta de facilitar o entretenimento na época que os jogos eram presos aos arcades. E a Nintendo ela começou a querer trabalhar em cima disso. E aí foi naquela época dos arcades que começaram a surgir e estourar que ela criou o Jumpman, que era o depois virou o Mario, que até então não era, o Mario não foi a primeira criação da Nintendo, né? Muita gente acha que o Mario é o primeiro ícone, mas não é. Foi o Jumpman que era o Jumpman junto com a Pauline e era o Donkey Kong. Então, tecnicamente, o Donkey Kong é o primeiro personagem, assim, que já foi estruturado dentro da Nintendo ali. E é a partir daquele momento que aí surgiu um sucesso e começou a crescer as coisas e ela começou a querer trazer a proposta de arcade para casa das pessoas, só que com uma pegada diferente, porque os videogames naquela época não se vendiam tanto quanto hoje, entendeu? Hoje em dia já tá mais imerso dentro da nossa cultura, quando você pensa assim, cara, eu quero entretenimento, aí você já pensa em videogame, por exemplo. Antigamente não era assim. Então, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que maquiar, vamos dizer assim, o videogame que na sua estrutura, na sua forma que eles iriam fazer a divulgação, como um brinquedo. E aí, através disso, eles criaram lá o primeiro Nintendinho e tudo mais, que vinha até com um brinquedo na época também, e aí foi crescendo o negócio e aí foi expandindo. E sobre essa questão do Donkey Kong, é até engraçado, porque a Universal, que é produtora do King Kong e tudo mais, isso, do cinema, na época abriu um processo contra a Nintendo por ter colocado o Donkey Kong dentro do Jumpman, como se fosse tipo plágio. Pelo filme do King Kong? Exato. Eles abriram um processo como se fosse tipo um plágio. Entendeu? Perderam, né? Óbvio. Sim, e é engraçada essa história, porque a Universal processou a Nintendo na época, houve uma batalha judicial ali, e aí um advogado, que eu não lembro exatamente o nome dele inicial, mas era John Merritt Kirby, alguma coisa assim. Conseguiu brigar na justiça e venceu o processo judicial. Por ele ter vencido o processo judicial, e isso, pô, imagina pra Nintendo, né? Opa, ganhar da Universal. Exatamente. Já é E aí, o que a Nintendo fez? Ela, em uma das suas criações novas de jogos, de suas IPs, que a gente chama, né? Ela criou Kirby, né? Logo naquela época. E aí, em homenagem ao advogado que salvou a Nintendo naquela época, ela botou de Kirby. Que é aquela bolinha rosa, sabe? Sim. Aquela bolinha rosa simpática. Então, o Kirby, ele tem um nome justamente por conta do advogado que livrou a Nintendo do processo na época lá e tudo mais. E aí, olha só pra você ver como o mundo dá voltas, né? Porque a Nintendo recebeu todo esse processo, teve todo esse rolo. E hoje em dia, a Universal e a Nintendo estão juntas, trabalhando juntos com o filme do Mario. Que é um sucesso. É muito engraçado como o mundo deu... Tipo, o mundo dá voltas, né? Capota, porque... A empresa que tava, tipo, brigando, hoje em dia elas estão juntas na indústria e fizeram um filme do Mario, que inclusive só tenho boas recomendações pra todo mundo do filme do Mario, porque é um filme incrível.